Então, vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui a- essa nossa atividade locorregional, né, sinais e sistemas, curso de bacharelado em matemática. Meu nome é Daniel, né, e está aí a minha matrícula. Bom, o objetivo dessa atividade será aplicar os conceitos de processamento de sinais, desenvolver atividades de utilização de ferramentas de inteligência artificial, como um assistente de programação e análise. O software utilizado foi o GNU Octave, né, a versão 10.2, ponto zero. Foi utilizado também o ChatGPT, versão 5.0, um violão, né, para transmissão da nota, o smartphone para captação tanto do som como também da imagem, e conhecimentos teóricos de sinais e sistemas e conhecimentos básicos de programação. Ahn, então vamos lá. Bom, o primeiro protocolo, então, foi a digitalização de sinais e os seus artefatos. Então a gente começa partindo da tese aí, né, que digitalizar implica escolher espaçamentos e níveis finitos, né. Então, aqui nós temos os parâmetros, tá, que foram passados, né, pela nossa atividade. Essa foi aqui a imagem captada, né. E o que que a gente vai ver? O que que a gente espera ver? A gente espera encontrar então, serrilhados, né, bandas de tom, né, a gente, né, vai ver isso aí, que elas não são defeitos aleatórios, né, mas são consequências que são previstas pela teoria de Nyquist-Shannon, né, e pela modelagem de quantização uniforme. Hã, bom, os dados, a preparação, então, para conversão para tons de cinza, né, e normalização, para 0 e 1, e nenhuma pré-filtragem antes da dizimação, tá. Isso é proposital, né, a ausência de filtro, passa baixas aí, é a condição, a operação para que o aliasing, ele aconteça, né, que ele apareça, né, de maneira didática, né, que é o nosso objetivo aqui. Já que a própria definição, né, do fenômeno, né, ela envolve, justamente violar a condição de Nyquist, né, e, quando a gente reduz essa taxa de amostragem, né, sem limitar aí o conteúdo, espectral. Hã, então aqui nós temos a subamostragem, né, então para K igual a 4. O que que a gente espera ver? Então, num domínio espacial, dizimar equivale a multiplicar a imagem por um trem de delta, né. O domínio das frequências, no domínio das frequências, o produto ele vira uma replicação, periódica do espectro, né. Então, é porque ao reduzir então essa taxa em 4 vezes, qualquer conteúdo acima da metade, né, da nova taxa, forçado, eh, de volta, né, à banda para a banda base, né, e aí surgem esses contornos, serrilhados, esses padrões espúrios, né, que nós vamos observar. Olha aqui a imagem original, né, e nós temos aqui a imagem, eh, sub a amostrada, né. Bom, eh, vendo aqui a imagem original, observe, aqui a gente já tem já, né, já por conta da própria captação da imagem, da qualidade da captação da imagem, né, nós já temos aqui já alguns padrões cerrados. Porém, quando a gente olha a subamostrada, olha aqui, né, aí a gente vê realmente essa presença desse aliasing, né. O que que é o aliasing? O aliasing nada mais é que uma projeção de conteúdo, né, de altas, que aconteceu de altas frequências para as baixas frequências, né. Eh,
quando nesse caso a condição aí de Nyquist-Shannon ela é violada. Hã, então, isso de acordo com a teoria, né, ela quer dizer que as réplicas, essas réplicas espectrais superpostas, elas geram frequências aparentemente menores, né, e essa interpolação por vizinhos mais próximos preserva aí esse aspecto de degrau, né. Exatamente porque ela não suaviza as bordas, né, como um interpolador, por exemplo, faria, né, um interpolador linear ele faria. E aí, ao dizimar essas réplicas do espectro espacial, elas cruzam a banda de base, né, sem esse filtro de anti-aliasing, então essas cópias somam, nós, né, que somos o observador, a gente enxerga esses padrões, né, de baixa frequência, né, essas sombras espectrais, né, que antes não havia, né, tem quando tem um Nyquist, né. Hã, então não há mistério aqui, tá, essa violação ela é proposital, ela foi controlada, né, ela faz parte aqui para a gente, né, ver nessa nossa hipótese aqui, né, do teorema, né. As boas práticas aqui, então nós temos, então que o filtro passa-baixas ideal antes da dizimação impediria a sobreposição de réplicas, né, que é o que faz no cotidiano, né, os programas, software de engenharia, né, que fazem essas imagens, elas justamente elas passam, né, o anti-aliasing para evitar, né, eh eh, que nós temos, né, essa visualização como a gente está fazendo aí, essa comparação. A quantização uniforme, né, então, os bits aplicados são esses, para cada valor, de B deve-se calcular um número de níveis de intensidade disponível, né, que é esse nível L 2 elevado a B, e os valores de intensidade do I de origem devem ser mapeados para esse L, níveis discretos gerando as imagens, né, quantização B, né. Eh, Essa fórmula aí, né, da quantização, né, o que foi é utilizada, ela aumenta a quantização de delta, né, e aí dessa forma a continuidade dos tons ela dá continuidade, ela dá lugar aos degraus, né. E aí o que a gente deve esperar é uma posterização, né, um aparecimento de faixas de luminância onde havia antes havia os gradientes suaves, né, sobretudo nas sombras e nas regiões da pele. Aqui nós temos então a quantização, tá? A original, 6 bits, 4 bits, 2 bits e 1 bit, né? E aí a gente pode ver, né, que de 6 para 4 a gente tem uma gradação ainda que mantém-se discreta, né? Eh, para 2 bits as bordas e os degraus já se tornam, né, bem evidentes, e já a 1 bit, a imagem ela se reduz a uma máscara binária, né, uma espécie aí de um limiar global, né, que ela imprime aí, ó, esses contornos duros, né. Eh, sem o dithering, né, o erro, eh, esse erro uniforme, né, idealizado aí, ele se comporta, na verdade, como um ruído, né. E aí é o que justifica, né, essa granulação, né, crescente à medida que o delta aumenta. É bo nesse caso, é bom frisar, né, que essa quantização do erro, ela não contradiz o que os olhos veem, na verdade, ela fundamenta. Bom, a linearidade, invariância, né, e por que o sistema não é bonzinho, né, a quantização é não linear,
né, não preserva proporcionalidade nem exposição, como mostram as contraprovas, né, simples do tipo que a gente tem aqui, que é X, né, que é diferente, né, de toda essa expressão, e a subamostragem ela é variante no espaço. Deslocar a imagem antes, né, de dizimar altera quais amostras sobrevivem, de modo que a saída não é um mero deslocamento da saída original, né. Eh, então o que que aprendemos e para onde ir, né, a seguir, então amostrar e a e quantizar são escolhas estruturais, né, que esculpem a aparência de sinal. Sem o anti-aliasing, as réplicas espectrais se sobrepõem e geram padrões falsos, com poucos bits. A continuidade tonal colapsa em integral, cujos erros podem ser quantificados. Análise espectral agora da nota de violão. Então, como a energia do som se distribui em frequências e fase quando sustentamos uma única nota? Então, essa é a nossa pergunta agora. Bom, é o caminho metodológico, então, a seleção automática de um trecho estacionário de 2 segundos, aplicação da janela de RAM, o cálculo FFT sem o zero padding, né, para contas de energias limpas, montagem do espectro unilateral com correção de ganho coerente e extração fundamental e dos harmônicos. Então, o que que nós temos? Primeiro, a tese, né? A nossa tese é que timbre é, antes de qualquer metáfora, né, o perfil de amplitudes e fase dos harmônicos de um som periódico medido sob hipótese clara. A aquisição de dados, né, então eu usei um violão, né, e gravei com um smartphone, né, foi tocada uma nota lá na 12ª casa, né, então, ou seja, já na metade, né, ali da escala, deixando soar, tá. Eu fiz uma captura de 8 segundos, né, mas, né, nesses 8 segundos, o nosso script vai procurar, né, ali 2 segundos ali, dentro desses 8 segundos, né, em que a energia local ela flutua pouco. O algoritmo ele percorre a nota com janelas menores. Eh, né, ele calcula aí o RMS, né, local e escolhe o intervalo, de menor desvio padrão, né, para esse RMS, né. Beleza. Eh, aqui, né, cabe também mencionar, né, que Eh, a gente prepara, nessa dessa preparação dessa captação da nota, né, com esses 2 segundos, né, vai estar mais ou menos na faixa aí de 44,1 quilohertz, né, entre a separação de bins ela aproximadamente de meio hertz, né, que nesse caso para a gente vai ser excelente, né, para localizar os harmônicos da de cordas, né, reais. Aqui nós temos então a imagem, um trecho, né, do caso gerado lá pelo nosso script, né, pelo nosso algoritmo. Então essa figura 3 aqui, essa 3A, né. Aqui vale ressaltar então que a gente, eh, normalizou, eu no meu caso aqui eu normalizei essa amplitude, né, para o pico absoluto fique, em em que a escolha da janela de RAM aqui ao multiplicar, esse sinal ele no caso aí atenua os vazamentos espectrais indesejados, né, ainda que não os elimine por completo. Esse painel de frequência, essa magnitude aqui, né, exposta do pico, ela é corrigida pelo ganho, né, de coerente da janela, eh que nesse caso é a divisão aí da metade da soma, né, de RAM para senos puros, né, que não tem essas amplitudes aqui, né, subestimadas, né.
Aqui nós temos a apresentação então da tabela também, uma tabela que é gerada pelo programa, né, onde nós temos os índices, as frequências e amplitudes relativas, né. Para violões, por exemplo, né, é comum o primeiro harmônico, né, ele supera a fundamental, né, no espectro, né, e claro que o efeito também ele depende, né, da posição, da excitação que a gente deu, né, aonde é que então foi tocada essa nota, né, a posicionamento do microfone, né, tudo isso aí influencia nessa a captação, né, ela influencia nesses resultados também. A estimativa fundamental aqui, né? É, então, aqui o que a gente cabe frisar, né? Que embora o nosso ouvido ele seja pouco sensível, né? Para essas fases absolutas, né? Desses tons sustentados, as fases relativas aqui dos harmônicos, elas definem a forma de onda no tempo, né? É, aqui Aqui nesse caso, essa, essa regularidade perto dos harmônicos, né, os harmônicos fortes, né, e as instabilidades nas regiões de magnitude quase nula, eh, né, aqui a gente, onde essas fases elas deixam de serem bem definidas, né. Bom, eh, nessa da parsimetria conjugada, então aqui nós temos que essa magnitude ela espelha a fase e se anti-espelha, com essa ressalva, né, pedagógica que a gente tem, em que a magnitude ela encosta no ruído numérico, né, a fase fica errática e não deve ser super, interpretada aqui, né. Ah, essa lâmina e a maneira mais discreta de conectar essa propriedade, né, que a gente tem de x menos k, ela é igual ao conjugado de xk, né? A imagem aqui, essa aqui é a imagem então obtida concreta, né, dos gráficos. Com isso, o que, que nós podemos concluir? É, Nós podemos concluir, primeiro, que a nota do violão se deixa decompor em uma soma de senos, cuja as amplitudes e fases compõem o timbre. A janela e o tempo de observação regulam o compromisso entre resolução espectral e vazamento. O número de Parseval, né, e a simetria conjugada amarram o tempo e frequência sem contradições, e que a tabela de harmônica e o gráfico de fase, quando lidos em conjunto, reconstrói o que os nossos ouvidos chamam de identidade sonora do instrumento. Tá? Então, espero que tenha ficado satisfatório, claro, essa apresentação, e é isso aí.